Você quer entender as principais métricas de tráfego e como que a conexão entre marketing comercial pode ser a resposta para escalar as vendas? E você quer entender também os principais indicadores que você, como dono de uma empresa ou você como vendedor, precisa saber para entender se a tua performance está sendo boa ou não? Você precisa escutar esse podcast até o final. Hoje a gente gravou um episódio com a Lady. Ela é uma das maiores especialistas em tráfego desse país e ela contou tudo aqui pra gente. E a gente teve uma discussão muito incrível. Fica aqui porque o conteúdo tá bom demais. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou o João Rosa. Eu sou o Matheus Marcondes. E eu sou Lady. Oi, Lady, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, Lady. Bem-vinda ao Toca o Sino Podcast. É uma honra enorme te ter aqui, porque hoje, galera, a gente vai falar com uma empresária do campo de batalha. Ela vai contar um pouquinho da história dela, vai contar um pouquinho como que ela é a maior empresa hoje, a melhor empresa de marketing digital do Brasil, tá? Ela é especialista em tráfego pago, ensina tudo sobre tráfego pago. Então, fica ligado que hoje a gente vai conhecer a história da Lady Tavares. Lady, por favor, se apresente pra galera, conta um pouquinho quem é você, de onde é que você veio, como é que você veio parar aqui, se você é de Floripa, se você não é, deixa a gente te conhecer, Lady, por favor. Então pronto. Bom, primeiro, muito obrigada por estar aqui hoje com vocês, é uma honra. Bom, meu nome é Lady N, né? Me chamam de Lady, que é mais fácil. Sou paranaense. E... Ué, então é conterrâneo do Matheus. Pois é, também sou paranaense. De onde lá? E Vaiporã. Ah, eu sou de Guarapuava. Guarapuava, perto, ao norte do Paraná ali. Pé vermelho, Boa. porta porteira. É verdade. E eu sou pós-graduada em marketing digital. Também tenho formação em letras. Então, a parte de letras, quando eu me formei, eu entendi como a educação ela transforma o mundo. E quando eu entendi isso, eu pensei como que eu poderia fazer isso no digital. Então, aí eu comecei a ir atrás de formações na parte do digital, para eu entender melhor como que eu poderia pegar essa parte de educação, que transformaria o mundo, mas no formato do digital, né? Então, abri uma empresa há alguns anos atrás na área de cursos, que era uma franquia. Quando eu abri, eu percebi uma dor do mercado absurda, onde o cadastro dos leads vinha em inglês. E era uma franquia que tinha muitas unidades no Brasil. E eu percebi que havia... E eu percebia também que esses empresários, havia uma dor entre todos eles, que era o problema do lead qualificado. Então eu pensei, eu vou atrás que eu quero resolver isso, porque senão eu vou quebrar o meu negócio, porque eu não tenho lead qualificado, ninguém consegue gerar esse lead qualificado. Foi contratada uma empresa, né, de Google na época, e uma agência, e ela começou a trazer lead do país inteiro, sendo que era um subnicho, era naquela região específica. Aquilo já pensei, um caos, né? Então, se dentro da franquia acontecia isso, contratou uma agência, a agência também errou, falei, opa, a gente tem um problema. Não, e trazer lead qualificado é uma dor até hoje para a maioria dos grandes negócios. Os negócios que nós trabalhamos, né, Matheus, aqui dentro, vendendo com o nosso time, também é muito difícil trazer lead qualificado. E eu vejo muita gente falando sobre, não, deixa que eu faça teu tráfego, deixa que eu faço para ti, deixa que eu vou... E, cara, nunca acerta a mão no lead. E a gente pode entender lead qualificado de diversas maneiras, né? Desde região, público, faturamento, tem muitas coisas nesse meio, muitos critérios nesse meio. O que pra ti hoje, quando você fala de lead qualificado, seria o lead qualificado? O lead qualificado, você tem que saber exatamente qual é a persona, né, que você vai atender, o lead ideal. Então, desde a idade, o sexo, né, se é pertinente em relação ao que você está buscando o trabalho ali, então, num nicho específico, por exemplo. A agência hoje, o que eu percebi naquele momento? Que a agência, ela pegava várias, não que seja certo ou errado, porque cada um faz o que acha melhor no seu negócio, mas pegava vários negócios de vários nichos. E, na minha opinião, quando você é especialista em tudo, você não é especialista em nada. E aí, é o pato, né? Voa mal, nada mal e anda mal. E aí eu percebi isso. Então, eu penso o seguinte, se você tem uma agência ou você vai fazer esse trabalho, você tem que entender e subnichar isso. Então, por exemplo, se eu abro uma agência hoje, eu vou subnichar para uma área. Então, se for para a área educacional, eu vou fazer para a área educacional. Eu não vou pegar tudo que aparecer, porque senão eu vou fazer testes. Porque existe no tráfego uma diferença que é da fórmula e da receita. Então, a fórmula, ela é exata. E se o marketing fosse uma fórmula, tava todo mundo começando tráfego multimilionário, né? O marketing ele é uma receita. Existe uma diferença no tráfego entre a fórmula
Como é que é a frase? Eu gostei muito. Meu ponto de vista é que hoje acontece esses erros exatamente porque no marketing existe uma diferença entre fórmula e receita. Uhum. A fórmula, ela é exata. Uhum. E a receita, você pode pegar a minha receita, faço uma receita de um bolo, colocar uma cereja em cima e melhorar aquilo. Uhum. O marketing, se fosse uma fórmula, todo mundo aprendia e todo mundo ficava multimilionário. Mas o marketing não é uma fórmula. Ele é uma receita. Por isso que dá tanto problema no marketing hoje. Porque se você, por exemplo, for uma agência e você pega vários tipos de cliente, você não é especialista em nada. Que quem é bom em tudo não é bom em nada. Exato. Uhum. Então você tem que subnichar. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar a minha receita, dá um exemplo, você vai aprender ali aquela área específica, por exemplo, educacional. Tu vai fazer testes em cima daquilo, até você ficar bom o suficiente para que você diga, sou muito bom, e aí sim esse lead vai ficar qualificado, porque você entende do que você está vendendo. É diferente de uma agência hoje, por exemplo, que pega e faz teste de tráfego, porque é muito fácil você hoje, se você fizer um curso ali, 2, 3, 4, você vai entender de tráfego. É muito louco isso que você fala, né? Porque quando você traz esse ponto, né, cara, o marketing, se ele fosse fórmula, é exato, todo mundo faria igual, mas quando a gente entende que é uma receita, cara, a receita ela vai ter os ingredientes certos, ela vai ter o modo de preparo, ela vai ter Perfeito. cada um o seu tempero, tem um que tem a mão mais pesada, tem um que tem a mão mais leve, e eu nunca tinha olhado para esse ponto do marketing, porque a gente pega um monte de guru indo pra internet falando de marketing, falando que tem a fórmula exata, O a fórmula método, exata, do exato. método exato, siga esses passos, você vai ter resultado. E não que a fórmula, até tem a fórmula de lançamento do Érico, não que ela não dê resultado, mas muitas vezes, se você pega aquela mesma fórmula e coloca para todos os negócios, ele vai dar esse chabu que você tá falando, não vai conseguir trazer ele ideal para todo mundo. Cara, muito interessante essa forma de olhar. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Da hora demais. Mas é louco porque tem muita gente também que pega as fórmulas, mas quer colocar o seu jeitinho também, né? E aí nessa de colocar o seu jeitinho se perde. E aí é igual aquilo, né, que o Vini fala bastante. Vira um Frankenstein, né? Porque você pega um pedacinho daqui, um pedacinho daqui. Ah, agora tem o webinário, agora tem o lançamento, agora tem a sala secreta. Acho que isso aqui funciona aqui, acho que isso aqui funciona aqui. E tem muito também o lance da gente ficar se comparando, né? Nosso mercado com o mercado do fulano. Ah, então eu tenho uma empresa de educação na área de vendas. Eu acho que aquilo ali tá funcionando, tá sendo legal. E é aquilo que você fala, né, João? A gente tá comparando o palco com um bastidor, né? A gente tá olhando pros dois de forma, no final das contas, errada, né? Porque não é porque é bonito, é legal que vai funcionar aqui pro meu lado também. Exatamente, eu sempre comparo, eu não, né, mas a gente também faz isso, né? A gente sempre compara o nosso bastidor com o palco da outra pessoa. A gente não tá vendo o que tá acontecendo nos bastidores, né? Mas enfim, voltando pro assunto que você tava falando, pode continuar, perdão, mas é porque eu achei muito interessante o que você falou. Então, seguindo essa mesma lógica, se vocês pararem para pensar hoje, né? Hoje, o Facebook, que daí no caso é o Meta, né? Que é o Facebook, o Instagram e ali o WhatsApp. Quando você faz uma campanha, por exemplo, pro Facebook ali, pro Instagram, se vocês pensarem na mesma lógica aí que eu falei da receita e da fórmula, quando você faz uma campanha para essa mídia, né, no caso específico, para tráfego para o Meta, essa pessoa é igual uma televisão. Então, essa pessoa, ela tá ali, ela sentou ali, tá olhando os stories do amiguinho, né, passando, e de repente apareceu a propaganda, subnichada ali para ela, certo? E o Google, por exemplo, que daí é outra forma de tráfego pago, ele é exato. Vou dar um exemplo. Chaveiro, eu preciso de um chaveiro 24 horas. Você vai procurar chaveiro 24 horas aonde? No Google? No Google. Por quê? Quando a pessoa ela procura no Google, ela quer e ela precisa. Eu quero e eu preciso. Quando eu vou pro Meta, que eu tô ali no meu Instagram, muitas vezes as pessoas já compraram coisas que elas não precisavam. Sim. Porque simplesmente ali, por exemplo, eu sou um viajante internacional frequente. E aí o cara colocou na segmentação ali e eu tô nos meus stories. Então é como se fosse uma televisão. Eu tô assistindo uma televisão e eu fui pega no anúncio. E aí no Google, eu já quero e preciso. Digitei no Google, é certeiro. Pode perseguir esse cara com remarketing ali, esse cara ele quer. Bota na rede display. No YouTube, por exemplo, a gente precisa de 5 segundos só pra prender a atenção dele pra ele gravar a marca. Você para pensar no iFood, né? iFood, dá. iFood. Deu ali segundos, então é isso que precisa. Então, baseado nisso, cada negócio, por isso que é muito importante cada um entender ali do teu negócio para fazer esse marketing.
E validar, por quê? Porque, por exemplo, às vezes funciona no Google para um e não funciona para o outro. Às vezes ele funciona no Meta, mas para um e não funciona para o outro. Às vezes você coloca naquela agência, eles não acertaram, por quê? Porque eles não têm ainda a receita para o seu negócio. Ponto. Ah, mas a agência era ruim. Não, ela não subnichou, ela ainda não era especialista em algo específico. Então, isso faz com que a receita não funcione. Perfeito. Aí que é importante o dono, no meu ponto de vista, no mínimo, entender a lógica. O dono hoje, muitas vezes, ele não precisa, no meu ponto de vista, ele não precisa ser um especialista. Sim. Porém, ele precisa entender a persona dele e entender pelo menos a lógica do tráfego. Pelo menos entender aonde é o posicionamento desse público. Porque a hora que alguém apresentar alguma coisa para ele, ele conseguir, pelo menos, acompanhar ali a linha de raciocínio para que ele consiga fazer com que tenha o lead mais qualificado. E também fazer as perguntas corretas, né? Porque o Vini, o Matheus falou do Vini. O Vini tem uma frase, que o Vini Possebon, não sei se você conhece, mas ele tem uma frase muito legal. Quem aprende não depende. O Vini, Quem aprende não depende, isso aí. O Vini, quando a gente fechou a consultoria com ele, começamos a atender ele por bastante tempo, ele queria saber de tudo. Não era ele que ia executar, mas ele queria saber exatamente, detalhe por detalhe, por quê. Ele estava aprendendo para quando ele colocasse o gestor comercial dele, ele não é que ele vai ser o gestor comercial, mas ele queria saber o que cobrar. Ele queria saber o que perguntar. Então, essa lógica é fundamental. O dono de empresa hoje, não é que ele precisa ser o gestor de tráfego, mas ele precisa conhecer a lógica do tráfego, principalmente se ele trabalha com isso, para poder fazer as perguntas certas, para poder direcionar e comandar aquela empresa dele para o caminho correto. Então, isso que você traz é fundamental, assim, entender o mínimo necessário para poder não depender dos outros, né? Então, porque quando eu terceirizo 100% da responsabilidade de algo tão importante, porque quando a gente fala de tráfego pago, eu não sei o dado, mas as empresas que não utilizam tráfego pago hoje, com certeza elas estão deixando muito dinheiro na mesa. Muito. E eu não consigo enxergar no futuro, ou até mesmo no presente, alguma empresa crescendo sem utilizar tráfego, sem utilizar o marketing digital. O marketing digital não é o futuro, é o presente. É o presente. Poucas empresas funcionam sem marketing digital hoje. E quando a gente fala de marketing digital, não está falando só de forma de lançamento. Marketing digital é todo o marketing que está no mundo digital. Todo o marketing que você vê no Google, todo o marketing que você vê no Facebook. E o marketing digital existe antes do Érico Rocha, só para vocês entenderem. A gente está falando do marketing digital raiz. O marketing digital que é fazer anúncio em Google, fazer anúncio em Taboola, fazer anúncio em TikTok Ads, que tá em alta agora. Que tem alta, todos esses tipos de anúncio. Quando a gente fala que a Leila é especialista nisso, é porque é literalmente olhando todos os pontos de marketing. Não é só marketing digital para vender treinamento, para vender consultoria e mentoria, que é o mercado que a gente atua, né? É marketing digital para vender tudo. Boa. Então, trazer esse contexto, o empresário de cada um desses segmentos, cara, ele precisa entender que o tráfego hoje é talvez a maior ferramenta de crescimento que ele possa utilizar. Exatamente. E se ele não conhecer o mínimo sobre isso, ele não vai conseguir escalar, não vai conseguir crescer. Ele fica refém. Ele fica refém. E aí entra essa questão que a gente falou sobre entrar um terceiro para estar fazendo e ele não entende a lógica. E isso acaba gerando bastante problema para ele hoje, né? Não, com certeza. Gera tantos problemas que aí a gente tem até, dá para contar alguns cases, né? A gente tem alguns clientes que saem um pouquinho do marketing digital, e como a gente tem um pouquinho de conhecimento de marketing digital, um pouquinho de conhecimento de tudo, a gente acaba ajudando nossos clientes. Então a gente tem alguns clientes que, cara, eles vão fazer reuniões com gestores de tráfego ou com agências, a gente que entra na reunião para, não, vai por aqui, não. Legal. Isso aqui, então, a gente tem o Cleon, não tá no podcast hoje, mas o Cleon, ele também é gestor de tráfego, né? Então, sempre quando a gente pega algum cliente que tem um pouco menos de conhecimento, não, beleza, me coloca na tua reunião com o teu tráfego, deixa eu entender o que tá acontecendo aí, porque a gente percebe um monte de gente chegando no comercial ruim e o cara não sabe como comunicar com o tráfego. Então, esses dias a gente teve um cliente que ele tinha contratado um pacote com uma agência, que a agência ia fazer um monte de coisa. A agência ia fazer anúncio, ia fazer landing page, ia fazer tráfego, ia fazer um monte de coisa. E aí, a estratégia que ela queria era uma estratégia. A que o tráfego, o gestor estava usando, a agência estava usando, era outra estratégia. Então, um exemplo, né? Essa cliente, esse cliente no caso, né? Ele tinha imobiliária e ele queria fazer os anúncios dos imóveis dele, mas ele também trabalhava muito com lançamento imobiliário, lançamento de imóveis, né? Sim. E, cara, ele contratou uma pessoa que, teoricamente, era especialista, e essa pessoa usou uma fórmula pronta para atender ele. E aí, o que aconteceu? Ela fez uma landing page, não estava gerando lead para aquela landing page, o lançamento que foi feito na landing page já tinha acabado, ela estava
45 dias sem gerar lead nenhum. Caramba. Só que assim, ela não tem só lançamento, ela tem um monte de outros imóveis que ela precisa vender. Uhum. Ele tem um monte de imóveis para botar para alugar, para botar para vender e tudo mais. Só que a estratégia, quando ela contratou, não contemplava isso. E ela não entendeu isso. E aí eu disse, não, peraí, vamos fazer uma reunião, deixa eu entender o que eles estão fazendo. E aí eles falaram, não, a gente tá fazendo isso daqui, porque agora a gente tá fazendo só Google. Eu disse, mas cara, como é que vocês estão fazendo só Google? Se hoje, uma das maiores partes de anúncio também que vai funcionar vai ser Meta, porque ela vai ter um monte de cliente que clicou no Instagram dela, que vai ver anúncio de apartamento que ela tá vendo, que vai se interessar e tudo mais. Ela precisa da venda recorrente dela. E a venda recorrente dela muitas vezes vai vir impactando pessoas lá no Meta. O Google, como você falou, para quem já tomou decisão, só que ela tem que começar a influenciar as pessoas a tomarem a decisão. Exatamente. E aí eu dei pensando, pô, eu não tô alugando nada, não tô comprando nada, mas eu gosto de investimento imobiliário, eu gosto dessas coisas. Então, às vezes, tá passando aqui algum anúncio, pô, aqui, putz, um apartamento novo para sair. Ah, interessante esse apartamento aqui, pô. Eu nem tava pensando em mudar, mas olha só que apartamento com aluguel barato. Brota Enfim, sementinha ali. brota sementinha ali. Então, na estratégia para ela precisava das duas coisas, só que ela contratou uma agência que tá fazendo só um lado. E aí, como tá fazendo só um lado, ela tava sem vender, não gerava lead. O lançamento, que teoricamente eles iam ajudar ela, não rolou, não deu boa. Porque era o lançamento de um imóvel, mas acabou muito rápido. E tava lá patinando. E não recebia retorno da agência. E ela não conseguia entender o que eles estavam fazendo. A gente tinha um pouco mais de conhecimento, entramos, trocamos uma ideia, organizamos. Ela teve que trocar a agência. A gente não falou para ela trocar, mas a gente, tá acontecendo isso. Ela foi lá e trocou, fechou com uma outra pessoa e hoje tá tentando organizar lá. Mas a gente ajudou, agora vamos fazer a reunião de fechamento, não, né? Reunião de start com essa empresa, desde que a gente participa. Então nem fazia parte do nosso escopo, mas a gente, Sim, era claro. uma cliente era um cliente muito próximo nosso, não, deixa eu te ajudar. Sim. Aconteceu isso com esse cliente, aconteceu lá no início do Tococino, quando a gente pegou um outro cliente que tem na área imobiliária, era... Gestão. Não. Gestão, que era o Edu, né? Então, a gente também ajudou ele com algumas estratégias de tráfego, mas o Edu já conhecia bastante, mas no caso o Rubens, né? O Rubens, ele tem uma assessoria de plano de saúde. Cara, eu ajudei ele com tudo, assim, a procurar o gestor de tráfego, a contratar, a definir estratégia e tudo mais. Não era nosso papel, mas eu sabia que se eu conseguisse ajudar ele com esse ponto, destravava um outro lado de trabalho. Só que sim, pessoas que não tinham zero, empresários faturam milhões e zero noção de tráfego. E aí não conseguia ir para uma reunião com o tráfego e fazer as perguntas certas. Se a gente não entra para fazer as perguntas certas, eles vão saber no início. Depois a gente vai aprendendo e tudo mais. Mas é muito isso que você fala, assim, Lei. Tem um ponto que, no final das contas, a régua final é no comercial. Então, se não vender, já é um problema, né? Sim. Então, além de serem amigos próximos, a gente ajudou porque a gente sabia que se isso não fosse ajustado lá no início, na raiz, na fonte, não ia vender. Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto, e hoje a gente fala no próprio podcast que a nossa missão é democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. E se tem alguém aqui que está assistindo, escutando a gente, lembra lá do início, uma das nossas missões também é conectar times de marketing comercial para alavancar as nossas vendas. Então, claro, a agência é bom e a gente tem inclusive um episódio que a gente compara, né? Agência de marketing ou time interno. Agência de marketing é importante, time interno também é interessante, mas tudo é muito do momento que a empresa vive, certo? Sim. Por quê? Porque tem muita agência que é boa, mas também tem muita agência que deixa a desejar, que é muito no copia e cola. A gente, dentro da consultoria, dentro da mentoria, a gente fala muito sobre o perfil de cliente. Tem um pilar nosso que é o perfil de cliente. E a gente constrói perfil de cliente ideal, persona, perfil comportamental. Tem muita coisa que a gente constrói para já deixar mastigado para o time de marketing chegar e executar a estratégia alinhado com o expert. Só que tem muita agência que faz exatamente isso que aconteceu com os nossos clientes, que é mais copia e cola. Voltando ao assunto, é muito importante o dono da empresa, ele não precisa saber fazer, mas ele precisa conhecer pelo menos o mínimo, os indicadores, para poder acompanhar e não ficar refém. Exatamente. Porque se vocês pararem para pensar, por exemplo, a pessoa gastou lá R$1.000 de tráfego e ali tem o custo do clique. E aí, só que ela não sabe exatamente, por exemplo, várias pessoas clicaram, mas essas pessoas, isso virou lead? Esse clique virou lead? Daí a pessoa chega numa reunião e vai lá, não, porque o CPC, o CPA, o ROAS, e a pessoa fica ali
Entendi. Daí ele vai lá e abre um relatório no PowerPoint que tu não faz a mínima ideia que tá acontecendo ali, muito menos o que ele tá falando. E tu não sabe exatamente, no final, qual que é o custo de aquisição desse cliente. E aí tu não sabe exatamente o que você gastou. Se foi... A maioria não sabe, foi de social media, então essa pessoa fez esse pacote para você para fazer um criativo, foi para o tráfego pago, se foi para o tráfego pago, quanto que custou cada lead, qual foi o custo de aquisição desse cliente final, não quantos leads entraram ali, né, exatamente, né? Ô, Leire, se você pudesse traduzir pra gente, então, esse conhecimento, o que é o custo de aquisição de cliente? Custo por aquisição, esse CPA, né, que a gente tá falando, o que é, o que contempla, como é que se calcula, o que a gente olha, me explica um pouquinho. Então, se você parar para pensar, porque daí isso, como eu falei para vocês, é importante cada nicho avaliar em relação a quanto que eu posso pagar pelo custo de aquisição do cliente. Então, cada negócio vai ser específico baseado no seu negócio. Mas existe uma métrica e um cálculo que você vai fazer. Então, por exemplo, cada pessoa tem um produto de um valor específico que ela vai vender. Então, vamos pensar aqui nós da área da educação. Se um cliente captei 55 leads. Desses 55 leads do meu funil ali, eu consegui falar com 10. Desses 10, eu tive 3 interessados. Desses 3, 2 converteram em venda. Vou dar um exemplo. Se eu gastei R$1.000, então o custo de aquisição de cada cliente foi R$500. Baseado no valor de venda que eu tenho, o custo de aquisição de um cliente ser R$500 tá legal pelo custo e pela minha margem? É esse o cálculo que você tem que fazer. A minha margem é X. Tá, então o custo de aquisição de cliente é quanto que eu invisto em tráfego mesmo? Ou conta mais alguma coisa? Como que é? É só o valor em anúncio? Então pensa assim, hoje eu vou fazer uma campanha em Google e uma em Meta. Então eu vou mensurar em tráfego pago. Então eu preciso saber se eu gastei R$1.000 no tráfego, eu investi R$1.000. E o custo de aquisição desse cliente... Porque não importa quantos leads você pegou, se você não converte lead nenhum. Sim, com certeza. Ou pior, que eu vejo muito, mas por que você não ligou ainda? Então, é porque meu vendedor faltou. Lead é perecível. Lead é perecível. Lead é perecível. Então, essa frase é muito boa. Então, se vocês pararem para pensar, o cara, ele quer e ele precisa, principalmente no Google. Eu quero, por exemplo, acabou de quebrar minha chave na porta e eu quero abrir a porta. Eu liguei para esse cliente depois de 2 dias. Ele já consertou a chave, ele já comprou. As pessoas, elas querem rapidez hoje. Elas não querem mais esperar comprar um produto. Esse produto chegar daqui 1 semana. Elas já estão ali na porta no final do dia esperando o produto. Então, o lead é extremamente perecível. Então, quando a gente fala de aquisição, custo de aquisição por lead ali, por cliente, né? Vocês têm que calcular, então, a pessoa calcula. Por isso que as agências dão esse problema, tinha que, no meu ponto de vista, de volta, subnichar. Então, porque se eu sei que hoje a margem do meu produto é X, então eu sei que eu tenho X de margem nesse produto. Então, se o custo do lead, que para mim também tinha que ser um custo fixo da empresa, que as pessoas não consideram muitos, eu vou colocar tanto de tráfego. É um custo fixo. Você tem que ter esse custo. Fixo na empresa, porque você vai exatamente fazer isso. Então, se hoje eu gasto 10 mil em tráfego por mês e eu faço o custo de aquisição, então, baseado na margem que eu tenho, o custo de aquisição do meu cliente aceitável é X. Só que daí você foi lá e bateu a tua meta. Então, beleza, consegui aumentar minhas vendas ali, porque eu entendi que o custo de aquisição por cliente foi tanto, meu lead é perecível, eu atendi na hora, atendi bem, atendi com o script top, vendi o produto, entreguei rápido, e aí minhas vendas aumentou. Você vai investir o mesmo valor de tráfego no outro mês? Não. Vai querer aumentar, né? Lógico, porque pensa o seguinte, se eu já achei, lembra que eu falei pra vocês da receita e da fórmula? Eu achei a receita. Então, eu já tenho um bolo aqui, chocolate. Agora eu vou fazer um de milho, um de leite condensado, eu vou aumentar a minha produção. Então, se eu já tenho uma métrica, eu já entendi que o custo... Porque essa é a maior dificuldade das empresas hoje, achar o custo de aquisição de cliente ideal e que essa campanha de fato performe. Vocês não concordam? Performou, meu amigo, vamos fazer uma esteira de produto disso. Então, pega esse valor e vamos aumentar. Então, se eu invisto 10, beleza, vamos investir 12. Só que agora eu tenho que aumentar também as minhas vendas, porque o custo de aquisição por cliente não pode cair. É assim
que existe essa Não expansão. pode cair, não pode subir, né? Aliás, não pode Isso. exatamente. Não pode subir. E aí o que eu tenho que prestar atenção, né? Peraí, a minha receita, ela vai funcionar enquanto eu conseguir escalar ou aumentar as minhas vendas, subindo o meu investimento em tráfego, em anúncio e também subindo as vendas. E eu vou olhando essa proporção. Opa, peraí, investi muito em tráfego e a venda não acompanhou, eu tenho que ver se esse número ainda é viável. Não, porque às vezes Exatamente. na escala eu posso vender um pouco, assim, na escala meu custo de aquisição de cliente, ele pode ser um pouco maior. Exatamente. Porque assim, vamos lá, né? Vamos pensar aqui, né? Então, meu custo de, só para vocês entenderem, custo de aquisição de cliente é quanto que eu invisto em tráfego, quanto que eu invisto em anúncio versus quantas vendas eu fiz. Então, se eu fiz 10 mil de investimento em anúncio, fiz 10 vendas, meu custo é R$1.000. Beleza, isso é um custo legal, dependendo do meu produto, óbvio, né? Se meu Dentro da produto minha for- margem, se da minha tiver margem. viável dentro da minha margem, perfeito. Isso. Só que o que acontece? Quando eu invisto R$10.000, o meu custo ele tende a ser 1. Quando eu passar a investir R$100.000, dificilmente esse mesmo custo vai ser os R$1.000. Talvez para 1.050, 1.100, 1.150. Então, essa proporcionalidade vai aumentando. E aí eu tenho que entender, aí a minha visão como dono de empresa é até quanto eu posso subir o meu custo de aquisição de cliente conforme eu vou aumentando o investimento. Porque, beleza, eu botei 100 mil de investimento, mas meu custo de aquisição foi para 10 mil, Não faz sentido. Tá errado. É. Mas existe um limite, uma margem de erro, né? Que nem pesquisa eleitoral, existe uma margem de erro que pode subir 3, 4, 5% conforme eu vou aumentando, que eu vou continuar vendendo, que vai fazer sentido aumentar meu investimento. Agora, investir subiu demais. Não, peraí, volta. Deixa eu procurar uma nova receita para conseguir escalar, Perfeito. mantendo o custo lá embaixo. Ou mantendo o custo acessível, né? Ideal, né? E aí que entra, né, essa parte de vendas que vocês fazem com maestria, que é o quê? Quando você tem o tráfego, então, eu já achei a receita, que é o mais difícil achar, vamos combinar, achei a receita. Aí tem que ter, daí tem o acompanhamento ali comercial, porque o lead é perecível. Só que aí, como que você vai mensurar isso? Diariamente. Então, ao invés de você olhar o tráfego, às vezes, que acontece, às vezes a agência, você pede o relatório uma vez por semana. Pra mim não faz sentido. É Diário. todo dia. Porque se você tá acompanhando uma métrica para você crescer, com cuja aquisição de cliente ideal, todos os dias esse relatório tem que estar na tua mesa. Hoje você gastou tanto, você fez tantas vendas e o teu custo de aquisição no cliente hoje é tanto, porque daí dá tempo de você corrigir a rota. Agora você imagina você esperar de uma agência entregar um relatório ou uma reunião para você em 15 dias. 30 dias, a gente pegou o cliente Meu com 30 Deus. dias, uma reunião por mês com tráfego. Não. Eu entrei na reunião com um cara e eu pergunto, tá, mas a gente precisa. Eu ia na reunião semanal, eu preciso de uma reunião semanal. Não, uma reunião semanal a gente não faz, a gente faz uma reunião por mês pra ver o que aconteceu no mês? tráfego. Uma reunião por mês. Vocês têm noção que pode acontecer em um mês? Pode acontecer do dinheiro, por exemplo, pensa assim, ó, tô falando coisas que eu já vi, tá? Pode acontecer do dinheiro ter acabado na conta do cliente. O cara tá atendendo 30, porque daí ele se empolga. Às vezes ele atende 30 pessoas no só, e ele esqueceu de colocar o dinheiro na sua conta ali, do tráfego. E aí tua campanha, meu amigo, tá parado faz uma semana, só que você não sabe. Você E aí não sabe não... porque não tá tendo lead. Você não... Então, como é que você vai calcular? Como é que você vai calcular crescimento? Como é que você vai calcular métrica? Como é que você vai ter a receita ideal? Porque a partir do momento que você tem a receita ideal, eu penso o seguinte, quando você vende um produto específico, eu vendi pra você esse copo. Eu entendi, então eu tenho a receita já de como vender esse copo pra você. Só que quando você recebeu o copo, eu fiz uma pesquisa contigo e tu disse, olha o seguinte, eu quero tomar água aqui, só que eu queria pedir uma pizza, mas eu não tenho um prato. E aí que começa a mágica acontecer, porque tu consegue fazer o quê? Consegue fazer uma esteira ali, às vezes, de produto que você nem imaginava dentro de alguma coisa, só que para isso você precisa ter o quê? No mínimo, a receita inicial, que é o mais difícil. Uma empresa que está começando hoje tem que fazer muito teste inicial. Só que é muito fácil você fazer um teste se você entende essa lógica. Se não, o que vai acontecer? Exatamente o que eu falei para vocês. A pessoa vai entrar na reunião contigo e vai falar, então, você teve 410 cliques no link hoje e você gastou R$100. Cara, eu tive 410 cliques, as pessoas estão olhando muito o meu site. Isso não serve para nada, isso não paga a tua conta. Nossa, nós geramos 310 leads, nós gastamos R$300. O meu custo lead está muito baixo. Já ouvi isso? Eu falei, que legal, bacana o teu custo lead. E quanto você converteu? Ou, por exemplo, então, a gente está investindo aqui R$30 mil em tráfego por mês e fazendo várias mídias. Quais?
Ah, não, daí eles fazem, tem a filmagem, também tem o tráfego, em qual rede que está sendo feito? Você capta mais pelo Google, pelo Meta, de onde está vindo esse cliente? Uma coisa interessante para falar para vocês, que eu já percebi fazendo teste de tráfego, por isso que fazer a receita ali na ponta é como é importante. Se você quiser anunciar no Meta para público que tem grana, eles estão no Instagram. Então, se você coloca o Facebook lá, você está rasgando seu dinheiro. Desmarca o Facebook. Anuncia só para Instagram. Se você quiser anunciar para um público mais simples, você desmarca o Instagram e coloca só no Facebook. Ah, mas como é que você sabe disso? Teste, 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 teste. Então, não, mas eu quero colocar nos dois. Então, vai lá olhar os comentários do Facebook. Entendeu? É completamente diferente. Então, tanto que eu já fiz tráfego para o país inteiro, para outras empresas, e eu entendi isso na ponta. Então, eu fazia para outras escolas de outros ramos também. E aí, eu comecei a entender essa diferença do público. Sim. Então, quando o público é classe A ali, digamos assim, né? Esse cara... A e B, né? A e B, né? Esse cara tá no Instagram, e quando esse cara esse público mais subnichado ali para classe C e D que você quer atingir é no Facebook. E tu não acha que entra também o nível de cognição aí, olhando para isso? Porque às vezes às vezes a galera que tem um nível de cognição um pouco mais baixo, um pouco menos de acesso, às vezes não pode nem ser renda, né? Mas nível de acesso à informação um pouco menor, uma galera que não tá tão desenvolvida ainda cognitivamente, eles não estão mais hoje dentro do Facebook? Sim, porém... Idade também, não? São itens relevantes, mas quando você faz o teste na ponta que você vai fazer o bolo, você vai entender que quando você vai fazer o bolo ali, você entende que exatamente no Facebook não é o rapaz do bolo de chocolate ou o bolo de milho. Então, isso fica muito claro, porque a forma com que eles escrevem é diferente. Então, é outro público. Então... Sim. A hora que você faz a campanha ali, fica muito claro. Tem gente que talvez aqui do tráfego que tá assistindo, talvez não vá concordar. Eu vou fazer no Facebook e no Instagram para testar. Então, as pessoas elas fazem seus testes. A lógica que eu cheguei fazendo o tráfego pro país inteiro foi essa. O que a gente fala é campo de batalha, né? Você fez, botou a mão na massa, foi lá, executou alguns milhões em tráfego. E não foi pouco, né? Exatamente. Foi alguns milhões em tráfego. E aí, Lady, só voltar um ponto, né, sobre o custo de aquisição de cliente, que a gente tava falando bastante. É aqui que acho que entra o grande ponto, que é o time comercial. Então, se você é gestor e tem vendedores, se você é empresário e tem vendedores, se você é vendedor, é aqui que você pode ser muito relevante dentro da empresa. Porque o processo comercial muito bem desenhado, ele é o principal aliado para diminuir o custo de aquisição de cliente. Exatamente, que é a maior dor das empresas, que é o que vocês resolvem hoje. Exatamente. Então, não adianta, porque a gente tem que fazer a meia-culpa aqui também. Às vezes eu tenho um time comercial que só fica reclamando do lead. Sim. Mas o processo não está desenhado. Eu deixo o meu lead perecer porque primeiro, eu não atendo lead na hora. Segundo, eu faço uma tentativa só e descarto o lead. Terceiro, eu não tenho fluxo de cadência correto. Então, tudo isso vai influenciando para o meu custo de aquisição de cliente aumentar. Exatamente. Porque eu recebo 100 leads e não aproveito muito bem esses 100 leads, eu só vou olhar para o marketing e dizer, esse cara do tráfego está trazendo de ruim. Mas eu não aproveitei. E aí, cara, eu fiz um post muito legal. Eu até peguei meu celular, mas não tenho meu celular aqui, tá gravando. Que é um memezinho, assim, que é um cara reclamando do lead. O lead tá ruim. Daí vem o gestor, pois é, com certeza o lead tá ruim. Mas me diz, quantas ligações suas você já ouviu? Porque o grande ponto às vezes os vendedores, eles estão reclamando o tempo inteiro que o lead tá ruim. Mas esse cara, ele nunca gravou uma ligação e foi ouvir para ver onde é que ele tá errando. Exatamente. Para ver se ele tá usando a abordagem correta. Para ver se ele tá conseguindo falar com o cliente. Para ver se ele tá falando sobre o cliente e não sobre o produto. Para entender se ele tá seguindo um processo ou não tá seguindo um processo. Porque no fim do dia, Lady, a gente precisa entender. Quem vende é o processo, o vendedor segue o processo. Só que esse cara não tem processo. Esse cara não segue o processo porque ele não tem. E, consequentemente, no final do dia, se ele tá errando, ele não sabe onde é que ele tá errando. E aí vem uma outra frase que a gente fala. Se for para perder uma venda, que seja seguindo o processo. Porque se eu sigo o processo, eu sei onde é que eu posso melhorar. Se eu vou no freestyle, se eu vou sem um modelo, eu faço de qualquer jeito. Quando eu faço de qualquer jeito, eu não replico. Sem replicar... Algo que não é replicável é algo que não é escalável. A escala vem da replicabilidade. Exatamente. Então, aí o empresário olha pro vendedor dele, vê o vendedor estrela, acha que tá arrasando. O cara sai da empresa e leva a venda. Hoje mesmo, eu conversei com uma empresária que ela tinha um vendedor que fazia 900 mil por mês. Tinha outro vendedor que fazia 800 mil por mês. Um saiu para um novo projeto, outro virou gerente comercial.
acabou as vendas. Sabe quanto é que faz o novo vendedor dela? 150 mil. Nossa. 150 mil. E tinha um cara que fazia 900. Olha só. Por quê? Porque não tinha processo. Porque não estava mapeado o que esse cara fazia para ter resultado. Então, a gente abre um looping aqui muito grande para falar de comercial, porque, cara, tráfego não faz milagre. Não. Tráfego Não é milagre, gente. não é milagre. O tráfego, ele vai te ajudar a vender muito mais. Não tem nenhuma ferramenta que possibilita escalar tanto como o tráfego pago. Esquece. Pode ir para outbound, pode ir para social seller, pode ir para o que for. Hoje, o que dita a regra é tráfego pago. Acertou a mão no tráfego, não existe milagre. Você tem que aprender a converter a demanda. Tráfego gera demanda. Time comercial converte demanda. Como é que a gente converte demanda? Com processo, com pessoas treinadas, com disciplina, executando o que tem que ser feito, ligando para os clientes, mandando mensagem, construindo o fluxo de cadência correto, construindo o que é necessário para converter o meu lead do meu segmento. Tem lead que eu vou ter que converter mandando mais mensagem. Tem lead que eu vou ter que converter ligando mais. Tem lead que eu vou ter que mandar e-mail. Não importa, você tem que conhecer seu lead. Por isso que é tão importante aquilo que o Matheus falou. Perfil de cliente ideal. Conheça o seu cliente, saiba onde ele está, saiba como ele se comunica e acerte a comunicação a ele. Não existe a receita ideal para todos os negócios. Existe uma receita para cada negócio. Existe uma metodologia que guia as receitas. Mas dentro dessa metodologia você vai ter que adaptar para o seu negócio. Então a gente sabe que tem cliente nosso que o nosso fluxo de cadência para tentar o contato com o lead gerado, ele tem que ser ligação, 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 ligação. Tem cliente nosso que eu posso até tentar ligação, mas só vou conseguir contato, na maioria das vezes, por WhatsApp. Médico. Médico é um cliente que ele gosta de ser o mais ágil possível. Fazer reunião, apresentar um monte de coisa para ele, é difícil. Eu preciso ter contatos muito mais diretos, porque médico tem dinheiro, muitas vezes ele já tomou a decisão, ele só quer acelerar aquele ponto. Porque o médico não tem tempo. Ele tá fazendo plantão, ele faz 50 horas de plantão por dia. Ele não tem muito tempo. Então, peraí. Para esse cara, eu tenho que acelerar minha comunicação. Outra coisa, concurso. Isso é campo de batalha, cara. Cliente que a gente vai aprendendo. Para vender concurso, os caras querem comprar concurso, principalmente concurso voltado mais para a área do direito. Esses caras eu tenho que ser muito mais pragmático e direto ao ponto. Eu não posso trazer muito contexto. É racionalidade pura. Se eu entrar muito no lado emocional, já perdi a venda. É 100%? Não é 100%. Mas boa parte desse público, o público de concurso, ele é lógico, ele sabe que é número, ele quer fazer concurso, então eu preciso adaptar minha comunicação. Talvez eu vou vender menos por ligação, ou a ligação vai ser só para fechar a venda, não vai ser para gerar agendamento, não vai ser para muitas outras coisas. É só para fechar a venda. Isso é campo de batalha, Leire. Como é que a gente faz? Testando. Então, o comercial, ele precisa estar... receita. O comercial, ele precisa estar preparado para isso. O comercial precisa estar preparado para converter o lead, porque senão volta a culpa pro marketing. Eu já cansei de pegar vendedor culpando o marketing. Matheus, quantas e quantas vezes a gente entrou no nosso comercial, em outras operações, que, cara, o meu discurso era, aqui dentro, a gente vai olhar para aquilo que está no nosso controle, protagonismo. O que a gente pode fazer para gerar mais receita, mais vendas com esses leads? Eu saía da reunião, ia lá, eu era gestor, chegava na reunião com o marketing, o lead tá uma aposta. O que a gente vai fazer para melhorar? Mas o meu time, eu nunca deixei, e sempre tentei, né? Nunca deixei, é difícil falar isso, né? Mas o meu discurso com o meu time, da porta para dentro do comercial era, cara, a responsabilidade é nossa. Eu não quero saber se o lead tá ruim, se ele não tem dinheiro. O que a gente vai melhorar na nossa ligação, no nosso processo, no nosso jeito de trabalhar para converter mais esse lead. Saía dali e ela cobrava o marketing. Por isso que a gente sempre teve uma boa relação e a gente começa o Toca o Sino muito baseado nas minhas relações com o time de marketing. Conectar a marketing comercial. Era assim que a gente tirava receita. Era assim que a gente tirava resultado. Era nunca olhando pro problema e apontando pro outro. Era assumindo a responsabilidade. Exatamente. E é isso que um super vendedor faz, Lady. Eu gosto muito de trazer esse ponto porque o super vendedor, ele não arranja desculpa, ele arranja a solução. O super vendedor, ele vai tentar exercer o máximo da disciplina dele e do treino dele para gerar resultado com o que ele tem. Óbvio que ele pode ter consciência, senso crítico para entender que tem pontos de melhoria no marketing. Só que ele não vai ficar dependendo só do marketing melhorar o lead. Exatamente. Ele precisa gerar resultado com aquilo que ele tem. Exatamente. Em conjunto com isso, ele vai trazendo as percepções dele para o marketing melhorar. Porque se eu tenho um cara com a mentalidade correta, que sabe o que tem que ser feito, que ele entende que ele não tem que dar desculpa, que ele entende que ele tem que ouvir a ligação dele para melhorar, e ao mesmo tempo eu tenho um cara que consegue trazer as percepções dele de maneira crítica, de maneira adulta, de maneira
que gere valor pro marketing, o marketing vai melhorar, e eu tenho um cara com essa mentalidade de conversão, isso é receita para crescer. Exatamente. Mas agora, eu tenho um time comercial que só dá desculpa, eu tenho um time de marketing que só dá desculpa também, porque o contrário é verdadeiro. O marketing era um monte de bosta e vem falar que o comercial é ruim. Isso também acontece. Então, eu tenho que saber equilibrar as duas pontas. Um comercial protagonista, um marketing protagonista. A galera que assume a responsabilidade dos seus BOs. E todo mundo trabalha em conjunto para melhorar. Não adianta. Só vou conseguir escalar a venda se eu conectar marketing comercial. Exatamente. Separado não funciona. E isso chega num ponto tão interessante que se vocês pararem para pensar, quando você descobriu a receita, pensa o seguinte, então eu descobri a receita que eu coloco 2 ovos, eu coloco leite ali, 100 ml de leite. Quando eu descubro a receita, olha que interessante que fica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, como se fosse venda de curso, por exemplo. Então, eu vou vender um curso ali e eu preciso de 60 leads. Desses 60 leads ali, então a gente sabe que tem que... Olha a receita, 60 leads. Desses 60 leads, teu vendedor tem que falar com 30 por WhatsApp e desses 30 leads também por ligação. Então, tu tem já uma métrica. E aí, desses leads que ele falar, ele tem que ter 10 interessados e desses 10 interessados ele tem que fechar 5. Como é que você sabe disso? Você sabe disso por quê? Porque você já entendeu a receita diária. Tu faz isso todos os dias. Então, olha como fica mais fácil, fica mais legal ainda. Então, além de você entender o custo de aquisição de cliente ideal, tu consegue entender também quantos leads tu precisa gerar. E aí, quando esse vendedor, ele senta na tua mesa e fala o seguinte, o lead não tá bom. Aí tu falou, você ligou para os 30 clientes falados que você deveria ligar hoje? Não. Por quê? É porque é minha tia. Porque aconteceu, eu briguei lá em casa. Então, assim... Se vocês olharem para um time de performance, como é que uma pessoa, óbvio, né, também tem a questão de procedimento e das metas, mas quando você tocou no assunto do marketing, do vendas, ele tá unido ali. Por isso que é muito importante, se você tiver uma pessoa de marketing interno, ou esse marketing chegar, como é que tá o teu lead hoje? Legal. Tá atendendo? Como é que tá? O marketing, ele tem que comprar isso junto, por quê? Porque se não tiver bom, como é que ele vai metrificar? Então, esse vendedor chega para você e fala, então o lead não tá bom. Você ligou para quantos? 5. E o que aconteceu com os outros 100 leads que eu te dei? Ninguém atendeu. Então tá bom, então eu vou validar os seus leads um por um. Chega lá o supervisor valida, que é o que acontece. Ele não ligou porque ele não quis, porque ele não quer ligar, porque ele não quer pegar o telefone, ele não quer ligar. Então você já tem a receita do bolo, tu entendeu? Você se matou pra chegar naquela receita, tu sabe que se o cara fizer aquilo, vai chegar, porque tu tem... Esse é o mais difícil. E aí você tem isso e o teu vendas não faz. E é isso que faz com que você dê o mesmo lead pra uma equipe, às vezes, de 20 vendedores e 3 performe e o restante... Opa, tem isso também, porque daí, se o marketing tá conectado com vendas, só que daí tem a questão do treinamento de vendas, então 3 estão treinados e o restante você jogou ali também. Aí eu vou te falar 2 coisas aqui, Leire, que obrigado por ter trago esse gancho. Primeiro de tudo, para marketing conectar com vendas, para o marketing chegar no comercial, cara, existem 5 tipos de reuniões que todo time comercial precisa ter. E uma dessas, todo gestor comercial precisa ter. E uma dessas reuniões é reunião de marketing comercial, Marcom, que a gente chama. Eu preciso ter pelo menos uma vez por semana marketing sentado com o comercial para falar do lead. Perfeito. Qual que é a estrutura da reunião? Gestor comercial, gestor de marketing. Se possível, traz um analista de marketing, alguém que está no campo de batalha operacional de marketing, e traz alguém que está no campo de batalha operacional de comercial. Põe 4, 5 pessoas conversando para entender. É reunião de checklist. Como é que tá? Como é que não tá? Como você falou. Coisas simples. Mas o que acontece quando eu faço essa revisão de rota? Eu consigo entender pontos de melhorias importantíssimos. Total. E segundo ponto, Leire, quando você fala sobre o vendedor tem 100 leads, liga para 5, sabe por que isso acontece, Leire? Por quê? Porque quando o vendedor pega o telefone para ligar, ele diz que o telefone, ele fica com uma vozinha aqui na mente dele falando assim, ó, não atende, não atende, não atende. Ele não quer que o lead atende. Porque se o lead atender, ele não sabe o que ele vai falar. Ele não sabe o que ele vai falar pro cliente, ele não sabe o que ele vai ouvir. Aquilo tá um taquicardia enorme no coração dele, porque ele tá com medo. O vendedor, ele tem medo de ligar hoje em dia. Ele vai para onde? Pro WhatsApp, porque é mais confortável. Exatamente. E aí, por que isso acontece? Porque as pessoas não estão treinadas, porque não tem processo comercial. Exatamente. Eu falo isso há muito tempo, muito tempo. Todo vendedor tem um medo secreto de ser atendido. E aí, por isso que ele chega no marketing e fala que o lead tá ruim, porque o lead não atende. Mas discou 3 vezes. Discou para 5 de 100 leads. Porque esse cara não tem processo, ele não tá sendo ajudado, ele não tem treino.
ele não tem disciplina para fazer o que tem que ser feito e ele nem sabe muitas vezes o que tem que ser feito. E isso é uma loucura, porque se tu parar pra pensar, ele tá com toda a receita do bolo, que a gente falou agora há pouco, só que ele não faz a mínima ideia como é que ele quebra nem o ovo, sabe? Então, se você parar pra pensar, é exatamente isso. Mas quem tá com a receita do bolo? O empresário ou o vendedor? O empresário que tem que passar para a operação dele. Exatamente. E é o que acontece hoje, realmente essa falta de gestão que você disse, de liderança, às vezes a falta de alinhamento de cultura. Então ele tem todos os itens ali, mas ele não sabe executar, né? Isso acontece bastante também. Exatamente. Então quando a gente olha assim, até pra fazer Pode falar, Matheus, fala. Não, pode ir. Como é que você tava levantando o dedo? Não, pode ir. Quando a gente olha assim pra um contexto geral, cara, hoje a gente tem 2 cenários aqui. Eu tenho um cenário onde eu tenho muita gente ruim fazendo tráfego, mas eu tenho muita gente boa fazendo tráfego. Muita gente boa também, com certeza. Exatamente. E essa gente boa vem muito do que ele falou. Cara, nicha, aprende a fazer um negócio muito bem feito, porque assim você vai gerar resultado. Encontra a sua receita, porque encontrar a sua receita gera resultado. Eu tenho um outro lado, um cenário onde o empresário ele tá refém dessas pessoas e ele precisa ter o mínimo de conhecimento para não ficar dependendo do que essas pessoas estão falando. E ele precisa ter a rotina dele. Só que aí eu tenho a terceira ponta, que é o time comercial. Esse time comercial, ele precisa ter protagonismo, ele precisa bater no peito e assumir a responsabilidade dele para fazer acontecer, e ele precisa ter o processo para ajudar toda essa roda a girar, porque o empresário, ele tá lá em cima, ele precisa depender do time de marketing, e o comercial precisa do time de marketing também. Agora, se o comercial fala de uma língua, o marketing fala de outra língua, e o comercial não entende nenhuma, e o dono da empresa não entende nenhuma dessas línguas, o que acontece? CPA lá em cima, CPA não, né? O CAC lá em cima, custo de aquisição de cliente, vai lá pro alto. Eu não tenho venda, eu não tenho performance, eu não tenho padronização. Eu tenho gente reclamando de um lado, gente reclamando de outro, e o empresário sem ter o que fazer, sem saber o que fazer e estagnado. Então, eu tenho que saber unir essas 3 pontas. Eu, como empresário, preciso saber conectar as 2 pontas, preciso buscar conhecimento, preciso ter processo comercial e preciso encontrar a pessoa de tráfego correta para gerar minha demanda necessária. E aí, quando eu tenho essas 3 pontas bem alinhadas, cara, eu tenho quase que a receita para escalar. Porque Perfeito, você tem um time comercial que converte, tem um time de marketing que sabe gerar demanda, um digital que sabe gerar demanda através de tráfego, e eu consigo alinhar essas 2 pontas, ouvir de um lado, ouvir do outro, ter senso crítico para saber o que eu tenho que julgar ou não, aí eu consigo escalar. Esse é a receita perfeita, né? E isso a gente consegue ajudar, né, Matheus? Nossa, demais. Acho que uma coisa que ficou bem clara é que, além dessa conexão de marketing comercial, o João trouxe esse ponto de ter uma reunião onde a gente traz uma pessoa de marketing, traz pessoas que estão no campo de batalha, o mesmo também no comercial, é a gente olhar para os indicadores e entender onde pode ter um gargalo, né? Então a gente trouxe o exemplo, né? O vendedor ele foi lá, recebeu 100 leads, mas ligou só para 5. Numa reunião como essa, onde a gente vai olhar para os dados, vai olhar para os números, de cara a gente vai perceber que, beleza, entrou uma quantidade X de lead, mas a gente não fez a tentativa de contato necessária para ter um número ok. Então, numa reunião como essa, a gente consegue analisar indicadores de marketing, indicadores comercial também, entender onde está o furo, onde está o problema, onde está o gargalo. E foi isso que aconteceu nessa história que o João contou lá no início, com um cliente nosso, que ele tinha contratado uma agência e tal, e aí a gente começou a ajudar eles a construir alguns indicadores de marketing. Legal. Na reunião, assim, é o que a gente fala, colou as placas. Ficaram, tipo, sem saber responder, não sabiam como trazer o indicador. E esse é o ponto. O empresário não precisa saber fazer tudo, mas ele precisa ter conhecimento. Ele precisa saber medir os indicadores. Ele precisa saber qual que é o CAC, qual que é o CAC dele, qual que é o ROAS. Tem que saber qual que é o funil que mais converte, o que menos converte. Porque se não souber fazer isso, o mínimo, ele vai estar cego. Ele não vai saber onde ele está colocando o dinheiro dele. Exatamente. Sabe? Exatamente. Cara, até queria te fazer uma pergunta, Leire. Quando eu, como gestor comercial, ou como empresário, ou como vendedor, quais são os principais indicadores simples que eu preciso olhar para entender sobre tráfego? Então, aí vai depender muito da pessoa se ela estiver iniciando. Então, eu acho que os principais indicadores que tem que olhar é a questão do custo de aquisição do cliente. Ok, custo de aquisição do cliente, que é o principal que a gente falou aqui. Que é o mais importante hoje. E a gente fala hoje de lead. Então, se vocês pararem para pensar, é importante vocês entenderem a quantidade de lead que entra. Então, baseado na quantidade de lead que entra, quantos leads vocês conseguem falar realmente por telefone ou por WhatsApp.
Uhum. quantos leads foram perdidos, para vocês entenderem qual que é a métrica real, porque hoje tem muitos indicadores, se vocês pararem para pensar, que funciona para uma empresa, não funciona para outra. Aham. Mas o principal indicador hoje é você entender qual é, por exemplo, a plataforma aqui, então, se for Google, se for Meta, qual vai ser, então, vai ser pelo Meta, vai ser pelo Google, que vai entrar o teu lead. Desses leads que entraram, quantos vocês conseguiram falar e quantos realmente converteram? Então, porque hoje, se vocês pararem para pensar, tem indicador infinito, né? Hoje, se vocês entrarem no gerenciador de anúncio ali, a gente ficaria algumas horas ali E eu não preciso entender todos. personalizando indicador infinito. E como eu sou comercial, eu sou gestora de tráfego. Uhum. Então, eu simplesmente não posso simplesmente falar para vocês, não, vamos pegar todo esse gerenciador aqui, abrir, expandir, você vai olhar isso. Tem muita coisa. Então, eu acho que a principal análise a se fazer para realmente vender e botar dinheiro no bolso hoje é essas que eu falei, que é olhar o cuja aquisição por cliente. Que não dá para ficar inventando a roda, porque hoje, se a gente abre o painel ali, a gente fica horas pegando muitos indicadores. Mas o principal é esse, para vocês entenderem real mesmo qual que é a métrica desse funil. Então, desde a entrada desse lead, até desses leads, quanto que você fala pelo WhatsApp e por telefone, quantos que realmente se interessam, quantos realmente convertem, porque daí você tem o funil ideal. Uhum. E nesse funil ideal, tu consegue entender, então, quanto que você gasta versus quanto na ponta converte, para ver se você vai escalar ou não. Porque senão você vai ficar inventando um monte de métrica que não vai fazer sentido para tua empresa. Uhum. E você quer botar dinheiro no bolso. Então, basicamente, você precisa... Porque quando eu entrei no tráfego, gente, eu fiz curso que vocês não têm noção. Tipo, muitos cursos. E aí eu pensei o seguinte, falei, na hora eu até pensei, eu falei, eu não devo entender muito, porque você meio que você sente meio burro, né? Claro. Você pensa, fala, cara, não devo ser muito inteligente, porque eu não entendi isso. E aí, quando você consegue entender, aí porque daí o cara vai lá e fala, não, então qual que é o perfil ideal? Então, aí você pensa, nossa, esse cara fala isso. Ele fala esses nomes bonitos e você fica lá e fala, nossa, eu não consigo, né? E não é sobre isso. Quando você é comercial, você entende que existe uma lógica do começo ao fim para você seguir. E se você seguir, você vai ganhar dinheiro, ponto. Você não precisa ficar inventando a roda. Então, quando eu entendi isso, eu parei com esse olhar técnico de tentar entender um monte de métrica que não me levaria a nada, Uhum. né? Então, igual eu falei para vocês, o clique no site. Não interessa quantos cliques, eu quero saber quantos leads de fato entraram. Pode clicar 1000. Tá, entrou um no teu site, você tá com baita de um gargalo. Uhum. Então, pensando comercialmente, a minha visão mudou. Eu falei, não posso pensar tecnicamente, eu tenho que pensar exatamente como é que eu converto na ponta esse lead. Foi o que a gente conversou hoje. Então, Uhum. quando fala de indicador, eu zero, eu entro nessa parte aí de volta, porque exatamente é o que a gente conversou, que essa para mim é a receita ideal, entendeu? Então, para mim, o que fica forte aqui é o custo de aquisição de cliente que vai guiar basicamente toda a tua estratégia e todos os números que você tem que olhar. Se o custo de aquisição de cliente fizer sentido, todo o restante, a princípio, está fazendo sentido. Se o custo de aquisição de cliente for um número bom, no final das contas, o custo de aquisição do cliente é o que vai mandar na minha gestão de tráfego. Sim. Porque não adianta eu ter todos os indicadores bons, mas o meu custo de aquisição de cliente lá no alto. E eu posso até ter os outros indicadores não tão bons, mas o meu custo de aquisição de cliente lá embaixo ainda está fazendo sentido. Me lembrei do livro Startup Enxuta, desculpa, Leire, onde, fala sobre startup e tudo mais, onde a gente tem métricas de vaidade. Então, tem indicadores que Nossa, funcionam. falou tudo. Métrica de vaidade, eu tô fora, eu quero ganhar dinheiro. Exatamente. No fim do dia, o que conta, cara, é quanto você está pagando para fazer uma venda. Se vocês pararem para pensar em métrica, é só você, por exemplo, ali no Meta, você olha quantas impressões teve. Então, porque eu sempre sou bem didática assim para explicar. Então, quantas impressões teve? Então, por exemplo, eu entreguei lá 6.000 panfletos. Então, quanto mais próximo tiver a quantidade de panfletos por pessoa, está melhor ali essa métrica. Então, eu entreguei 6.000 panfletos para 3.000 pessoas. Quanto mais próximo tiver ali na hora no gerenciador ali de olhar, diz que é melhor. Uma métrica que é utilizada ali, né? Tá, legal, bacana, entendeu? Eu acho muito legal, bacana essa métrica. Isso é um ponto que eu analiso ali para ver se a campanha realmente está performando. Mas no final, o que conta é isso aí. Porque foi o que você falou. Não adianta nada você ter, às vezes, tu ter essa lógica só, mas chega na ponta e não vendeu nada. Por quê? Porque o cara não tem cultura, não tem gestão, o cara não liga, o lead fica lá uma semana
e tu pode ter a melhor campanha do mundo. No final, a métrica pra mim que vale é essa. Porque se a gente abrir o painel, igual eu falei, chegar nessa métrica aí, é muito legal. E tem várias outras que tu pode fazer ali que às vezes não vai te servir de nada. E para finalizar, pensando, existe várias estratégias, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão fazer campanha de conversão, que por exemplo, uma campanha direto levando para o site, né? Uhum. Então, tem sites que tem um mapa de calor ali para identificar quais são os produtos que a pessoa está clicando. Então, tem uma série de estratégias que pode ser criada e cada produto ele tem a sua particularidade de acordo com o que você vai vender, né? Exatamente, né? Como você estava falando, não adianta eu entregar 6 mil panfletos para 6 mil pessoas e nenhuma delas comprar. Bingo, é isso. Então eu preciso ter E aí, se essa você entra clareza. nesse indicador, é muito lindo você entrar numa reunião e o cara falar, olha só, entreguei. E eu tô falando pra vocês de uma forma fácil de entender, porque o que eu mais pegava na hora de eu aprender era isso. O cara falava termos técnicos assim, eu ficava, nossa, o que ele tá querendo falar com isso? Sendo que é tão simples pra você explicar pra uma pessoa, né? Ó, isso aqui é o número de panfleto, esse aqui é o número de pessoas. Daí a pessoa fala, ah, legal. É muito fácil você explicar isso para um empresário. Ele não precisa saber os termos técnicos, ele precisa entender o que está acontecendo ali. Então, foi nessa fórmula aí que hoje eu, por exemplo, vou mostrar para alguém do comercial, eu mostro, ele, entendi. Fácil. Você não precisa ficar sendo aquele técnico, você precisa fazer acontecer na ponta e ele entender qual é a lógica, porque daí não começa a briga. Quando ele fala assim, o lead, ele não tá bom. Só que você vê que o cara se empenhou, também tem um outro lado também que a gente tem que falar, né? O cara ligou, mas realmente os leads estão frios. Aí você chega pro cara do tráfego, ele não vai ficar bravo, porque ele sabe que aquele cara é empenhado, que ele trabalha. Ele fala, eu vou mudar a campanha pra ele, tá? Só que ele realmente tá todo dia do lado do amiguinho ali, ajudando, então... Por isso que tem que conectar marketing comercial. Marketing comercial conectados, eles podem gerar muitos resultados positivos para a operação. É aquilo que a gente falou. Quando eu conecto marketing comercial e tenho um empresário que consegue entender um pouquinho das duas pontas, eu tenho um segredo para escala. Eu consigo olhar para aqueles números, eu consigo olhar para aquelas operações, olhar para as estratégias, escalar aquilo, porque isso precisa estar conectado, precisa andar em conjunto. Enfim, são coisas que acho que a gente conseguiu entender muito bem aqui, Leire. Eu acho que você trouxe algumas palavras muito didáticas, de uma maneira muito simples a gente entender coisas que até mesmo eu nunca tinha parado para pensar, né? Então, acho que a gente saiu com muito insight aqui. Eu tava até mandando pro Matheus, ó, peguei esse, mandei aqui no WhatsApp pro Matheus, porque são coisas incríveis. Leire, pra gente fechar, eu queria que você falasse o seguinte: qual que é a principal sacada que você deixa pra galera que assistiu a gente até agora? Gente, a principal sacada é para quem quer vender, que lead é perecível. Boa. Não esqueçam disso nunca, porque não adianta você gerar o melhor lead do mundo se você não tem um time de vendas treinado ou apto para atendê-lo. Então, Boa. é rasgar dinheiro. Perfeito. Matheus, qual que é essa cara que você deixa pra galera? Cara, eu gostei muito do não seja um pato, né? Então, não anda, o que tu falou, não anda bem, não nada bem, e não anda bem, não nada e não voa bem. Então, quem quer vender pra todo mundo, acaba não vendendo pra ninguém. Acho que esse é o principal. Construa um perfil de cliente ideal e trabalhe em cima disso. Eu acho que a grande sacada que eu tiro aqui, na verdade, foram algumas. Sim. O lead é perecível, uma delas. Mas, cara, o que me pegou muito, eu até escrevi isso daqui, pedi pra Leire repetir, marketing não é fórmula, marketing é receita. A fórmula, se fosse fórmula, todo mundo aprenderia a fórmula e estaria rico. E não é isso que acontece. É receita. Cada um precisa dar o seu tempero para encontrar o jeito correto dela funcionar. Então, entenda de uma vez por todas. Marketing não é fórmula. Marketing é receita. Qual que é a sua receita de marketing para funcionar? E eu preciso trazer mais uma, que não adianta você olhar para todos os indicadores. É o CAC. É o custo de aquisição de cliente que vai te dizer lá no final do dia se a tua estratégia está funcionando ou não está funcionando. Não adianta fazer 1000 coisas mirabolantes, olhar para 1000 números. Não que você não deva olhar, mas o que vai comandar, o que vai dizer se está certo ou errado é o CAC. Entenda o que é o CAC, descubra o seu CAC e saiba que o time comercial é a principal ferramenta que vai fazer com que o seu CAC diminua e que o seu lucro aumente. Leire, queria dizer que foi um prazer inenarrável te receber aqui e queria te pedir para você tocar o sino pra gente encerrar esse podcast. Toca o sino pra gente, mas com vontade, hein, Leire? Com vontade. Vamos! Vamos vender.